eu sou Mayra Gouveia e apresento a vocês o Diário de Notícias. Iniciamos o nosso jornal falando sobre a Alemanha. O presidente da Alemanha interveio nessa última semana na maior crise política desde o fim da Segunda Guerra e exortou os partidos a chegarem a um acordo de coalizão para impedir a convocação de novas eleições ao parlamento, algo inédito no país. O apelo dá sobrevida à tentativa da chanceler Angela Merkel de se manter no poder, depois de não ter obtido uma maioria absoluta na eleição do dia 24 de setembro. Caso o entendimento seja impossível, a ex-intocável líder alemã terá de passar por um voto de confiança antes do retorno às urnas. O presidente da Alemanha tem o poder de nomear Merkel chanceler, com uma bancada minoritária, em caso da derrota do voto de confiança no parlamento. Em sua primeira entrevista após o fracasso da coalizão, Merkel disse que prefere enfrentar novas eleições, a governar sem maioria. Para a chanceler, a negociação de uma coalizão é uma questão de sobrevivência política. As negociações comandadas por Merkel estavam em curso até o momento que foram rompidas pelo presidente do Partido Liberal Democrata. Entre os grandes pontos de divergência da coalizão jamaica, uma referência às cores preta, verde e amarela das legendas envolvidas, estão a política migratória. O Partido Liberal Democrata queria a fixação de um limite de 200 mil na chegada anual de novos imigrantes ao país, que enfrentou uma onda de mais de 1 milhão de chegadas entre 2015 e 2016. Os ambientalistas, ao contrário, pressionavam para que os parentes dos refugiados possam viver na Alemanha. Com o rompimento das negociações, as atenções se voltaram ao Partido Social Democrata, que governou com o Partido Democrata Cristão de Merkel por 2 dos 3 mandatos da chanceler, incluindo o último, entre 2013 e 2017. Mas o líder da legenda, Martin Schulz, reafirmou que pretende liberar a oposição no parlamento. A falta de acordo deixou a chanceler em situação delicada. Com isso, o presidente interveio exortando os partidos a respeitar o resultado das urnas, que deram vitória a Merkel. Ex-líder incontestável, a democrata cristã de perfil de centro-direita moderada enfrenta uma crescente desconfiança da opinião pública. Pesquisa do jornal Die Welt revelou que 61,4% dos entrevistados consideram que a chanceler não teria mais condições de se candidatar que não fosse capaz de chegar a um acordo de coalizão. Segundo o cientista político Joseph Jannin, diretor do escritório de Berlim do Conselho Europeu de Relações Internacionais, o impasse político já mina o futuro da chanceler. Em qualquer cenário, parece difícil que Merkel consiga se manter como uma líder forte e incontestável que foi para a Alemanha e a Europa até aqui, disse o cientista político. Ela não é mais a chanceler eleita, mas apenas em exercício, e terá de se submeter a 3 votos de confiança no parlamento, antes que eleições antecipadas possam ser convocadas. De acordo com Jannin, a tendência mais forte é de realização de novo pleito, a princípio para março, pois as negociações não devem funcionar. A razão do impasse é a fragmentação do cenário político, um processo que afeta outras democracias da Europa. Na história da Alemanha após a Segunda Guerra, lembra Jannin, nunca houve tantos partidos no parlamento, nunca havia sido necessário negociar uma coalizão com tantas legendas, e nunca as negociações haviam resultado em um fracasso. Diante disso, o cenário é imprevisível. A ONU, em declaração conjunta, classificou como retrocesso a eventual aprovação da proposta da emenda à Constituição, PEC 181, que pode levar à proibição de todas as formas de aborto no país, incluindo as hipóteses hoje consideradas livres de punição. No comunicado, a ONU alerta que as mudanças colocam em risco a saúde física e mental das mulheres e meninas, o que acrescenta pode constituir tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Embora o tema tenha mobilizado organismos internacionais, o governo preferiu manter silêncio sobre a discussão. Procurado, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que não se manifesta sobre o tema. Não é uma coisa que está consolidada, é uma discussão do Congresso. Se eles tomarem uma decisão, eu irei opinar sobre a decisão tomada.
O texto da PEC 181 tinha inicialmente o objetivo de ampliar de 120 para 240 dias a licença maternidade de mães de bebês prematuros. No entanto, em uma reação à discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o aborto, o texto foi modificado. Sob a influência da bancada evangélica, a proposta passou a prever uma mudança na Constituição para que a vida seja considerada inviolável desde a concepção e não como é hoje, após o nascimento. O texto principal foi votado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Para ser aprovado, serão necessários 308 votos em 2 turnos. Nos últimos dias, houve vários protestos contra a proposta debatida no Congresso. No comunicado conjunto, a ONU observa que o tema deve ser discutido de modo aberto, em diálogo que incorpore os pontos de vista dos diversos setores da sociedade, e, em particular, da sociedade civil organizada e dos grupos de mulheres sujeitos prioritários da legislação. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, disse nesta última semana que até o mês de abril de 2018, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões deverá ser estendido a todos os estados brasileiros. A plataforma desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, que reúne informações processuais sobre os presos custodiados pelo Estado, já foi implantada em Roraima e deve chegar nos estados de São Paulo e Santa Catarina a partir do dia 6 de dezembro. O cadastro de presos no Brasil deverá facilitar não apenas a atuação do juiz, mas deverá garantir direitos dos presos e também das famílias das vítimas, que irão saber em que condições estão os processos, onde estão as pessoas que foram condenadas ou processadas e quais os fatos subsequentes, disse Carmen na abertura do 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A ministra destacou que começam a funcionar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário, vinculados aos tribunais de justiça, que irão ajudar os magistrados de todo o país na tomada de decisões na área da saúde. Os núcleos são fruto de uma parceria entre o CNJ e o Hospital Sírio-Libanês. O apoio permitirá solucionar demandas de maneira mais rápida, especialmente com melhor conhecimento da situação, frisou Carmen. E agora chegou o momento do nosso quadro Eventos, aqui no Diário de Notícias. Ainda há tempo de conferir diversas peças de teatro que brilharam em 2017. Entre elas, Les Misérables, uma superprodução da Broadway, baseada no clássico romance de Victor Hugo. A adaptação já foi vista por mais de 70 milhões de pessoas, em 44 países. Em São Paulo, fica em cartaz somente até o dia 10 de dezembro e tem ingressos a partir de R$ 25. Vencedor de mais de 125 prêmios internacionais e agora o musical mais antigo do mundo, Les Misérables está em cartaz no Teatro Renault até o dia 10 de dezembro. Este foi o nosso Diário de Notícias. Curta, comente e compartilhe com seus amigos a nossa web TV, www.alfaomega.tv.br.